Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, como é que vocês estão? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos começar o nosso Alimentando da Fé de hoje. Eu estou bem porque eu deitei, dormi, acordei e o Senhor me sustentou. Vocês estão bem? Vamos estar lendo aqui, Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia à noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto podes ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Somente até aqui. Glória a Deus. Aqui é um poema, de Davi, poema davídico. Foi o rei Davi que escreveu. Provavelmente ele estava falando aqui sobre o pecado que ele cometeu com a esposa de Urias. Ele fez com que ele morresse na guerra, E a sua esposa ficou grávida do rei Davi. Depois ele casou. Quando o neném nasceu doente e depois morreu. Mas Davi se prostrou ao Senhor. Davi se arrependeu do que ele tinha feito amargamente. E o Senhor perdoou o pecado de Davi, porque viu que Davi estava com seu coração sincero. Pessoal, aí onde vocês moram, de onde vocês estão assistindo aí esse vídeo, tá calor ou tá frio? Aqui tá calor. O ventilador tá batendo aqui na minha roupa. Não ligue não pra minha roupa, porque tá muito calor. E o ventilador tá aqui. Calor e muriçoca, gente. Muita muriçoca. A gente tá combatendo aqui com um repelente, que é umas varetinhas que tem. E aí é muita muriçoca e muito calor. O ventilador tem que ficar ligado. Sim, pessoal. E voltando aqui para o assunto. Davi, ele cometeu um pecado terrível. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Mas o que importa é que Davi, ele se arrependeu, Se arrependeu verdadeiramente de coração. E por mais que depois ele teve que pagar o preço, O preço foi muito alto por causa do seu pecado. As consequências foram muito grandes, Que Davi teve que passar. Mas Deus perdoou ele, E aqui ele disse, que o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Irmãos e minhas irmãs, quem tem o temor de Deus, quem teme a Deus, sente o peso quando desobedece, Sente no corpo, Tudo que você passa na sua alma, reflete no seu corpo. Então Davi falava que o corpo dele estava desfalecendo. E porque também ele estava sem comer e sem beber. Enquanto o neném estava doente, ele estava sem comer e sem beber. E o corpo dele tremia. Ele disse que era porque ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, sobre o que ele tinha feito, Então ele se arrependeu amargamente, o Senhor perdoou. E Davi faz aqui,
um pedido: todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. É uma frase de Davi: todos os que podem, todos que têm um coração fiéis, orem ao Senhor. Então, se você tem algo para falar com o Senhor, algo para se arrepender, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele, porque o Senhor, Ele não aguenta ver um coração quebrantado, porque Ele perdoa, né? Um coração sincero, Ele te perdoa, né? O pecado pode ser vermelho como o carmesim. O sangue do Senhor Jesus, Ele purifica e deixa mais alvo, mais branco do que a neve. Basta tão somente se arrepender. Amém? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que o Senhor esteja sempre contigo. Curte, comente, compartilhe também para que mais pessoas, né, estejam ouvindo. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? E sendo abençoado pela palavra do Senhor.